Aleluia. Aleluia. Se guardares os meus mandamentos, que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os juízos, e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, o teu Deus, te abençoará. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Nós vamos ler Mateus capítulo 13, versos 1 a 9, depois de 18 ao 23. Que é a parábola do semeador e depois a explicação da parábola do semeador. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se junto ao mar. E grandes multidões ajuntaram-se ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se. Enquanto toda a multidão ficava em pé na praia, ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras ainda caíram no meio de espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto, 100, 60 ou 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Agora os versos 18 em diante. Vós, portanto, escutai a parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. E surgindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo fica escandalizado. O que foi semeado no meio de espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações mundanas e as ilusões da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem fruto. O que foi semeado na terra boa, porém, é aquele que ouve a palavra e a entende e produz fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30 por um. Esse é o evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém. Antes de partirmos para a exposição do evangelho, eu queria que vocês estendessem as mãos para a gente orar pelas nossas crianças. Isso é uma igreja real, é uma igreja que tem crianças, é uma igreja que tem barulho, tem criança nervosa, tem criança feliz, tem criança de todo jeito aqui. E eu gosto da ideia da comunidade se responsabilizar. Quando a gente batiza nossos filhos, a gente pede a comunidade para ajudar a cuidar das crianças, né? É tipo o Lázaro está fazendo agora com Sofia, né? Pois é isso. Quero convidar o João aqui, Davi. Vem, João, vem, Davi. E a Sofia também. Vamos orar por esses meninos. Amor. Amor. Pode vir.
Deus, obrigado pelas nossas crianças, que a gente ama muito, Senhor. Tem hora que elas fazem tanta raiva que a gente fica louco disso. Tem misericórdia, porque eu imagino que é desse jeito que a gente faz contigo. E o Senhor continua nos amando, e isso é o verdadeiro símbolo do amor do Senhor. Então, obrigado pelo dom de sermos pais, de podermos cuidar de uma comunidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e nos acolhe, apesar de tudo que nós fazemos. E o Senhor nos forma. Que o Senhor possa formar em nossas crianças o verdadeiro evangelho do Senhor. À medida em que forem expostas a esse evangelho, na linguagem delas, ou como for, que o teu Espírito possa gerar isso nos seus corações e também gere isso nos nossos corações, como adultos que somos, ó Deus. Que o Senhor nos amadureça hoje, na medida em que escutamos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, gente. Tentar gesticular um pouco aqui. Mateus, vou pegar um pouco de água aqui para mim. Boca já secou, total. Gente, não sei se você tem acompanhado os evangelhos dos dias anteriores, porque às vezes a gente faz uma certa rotatividade, né, das pessoas que vêm na igreja. Aí tem algumas pessoas que ficam num grupo paralelo, assim, decidindo quem vem, que dia que vem. Oh, essa semana eu tô lá, então vou faltar. Brincadeiras à parte, muitas vezes tem uma rotatividade, mas você pode observar, pelos últimos sermões, que Jesus está usando algumas figuras, né? No último ele usa a figura da música, né? Que os meninos estão tocando na praça e reclamando dos outros. Pô, a gente toca lamento, vocês não choram, a gente toca música alegre, vocês não dançam. Jesus está sempre usando alguma parábola, né? E hoje ele vai muito mais intencionalmente entrar numa parábola que é uma das que eu acho mais incríveis a respeito do reino de Deus. Tudo que Jesus está falando em parábola é sobre o reino de Deus. E a parábola de hoje, como você viu, né? As duas figuras principais dessa parábola é o semeador e uma semente, né? Então, digamos que na última semana ele estava usando a figura da música para falar do reino de Deus e como que está sendo os seus efeitos nas pessoas. Hoje, ele também está falando do reino de Deus e seus efeitos nas pessoas, mas a partir de uma linguagem agrícola. Hoje ele está falando de agricultura. Olha, tem plantação de semente, semente é jogada na terra, semente germina. Mas tem um monte de tipo de semente, tem umas que caem num terreno assim, outras caem num terreno assado, e aí ele vai fazendo as situações nas quais a semente cai numa terra, numa plantação agrícola, e depois ele ilumina isso dizendo como que a semente do evangelho cai em nossos corações. Então tem duas figuras aqui que estão muito claras, inclusive no texto de Lucas, ele é mais específico, mais direto, quando ele diz o seguinte, ó, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, né? Ou seja, é o evangelho do reino, e os que estão no caminho, os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Espera aí, tira da onde? Do coração. Então, a terra
é o coração humano. Quando nessa parábola a semente é o reino de Deus sendo anunciado, a terra é o seu coração. É que começa a fazer sentido aquele jargão pentecostal, né? Vigia, terra! Já viu esse? Terra! Pois é. Então nós temos uma verdade central aqui que Jesus está trazendo para nós. Se não for a semente do evangelho do reino, outras sementes vão começar a crescer no seu coração. Por quê? Porque você é terra. Não se esqueça disso. Você é terra. Se não for a semente do evangelho do reino, do anúncio das boas novas do reino de Deus, de uma nova criação que vem por meio dele, para que gere em nós uma ética que procede desse evangelho do reino em nós. Se não for isso que for gerado em nosso coração, outras coisas vão ser geradas. Por quê? Porque o nosso coração é terra. Da perspectiva dessa parábola, o nosso coração está sempre recebendo mensagens. E começa a crescer coisas que não são o evangelho. Em outras situações, o evangelho cai à beira do caminho. Em outras situações... Agora, você já ouviu falar da melhor terra? Terra foi feita para germinar semente, né? E quanto mais matéria orgânica morta numa terra, é o que a gente chama de humus, né? Aquela terra meio preta é a melhor terra para se germinar uma semente, para se plantar uma mudinha, alguma coisa assim. Pois é. Ela fica daquele jeito, fica nutritiva, fica com muito mais nutrientes para poder fortalecer ali uma semente que é nela plantada, ou uma muda que é nela plantada, a partir da morte de diversos materiais orgânicos. E aí a gente dá o nome disso de humus, né? E quanto mais matéria morta está presente ali naquele solo, mais prospera a germinação da semente da palavra. Isso é meio que humus. Quem sabe a relação entre a palavra humus e humildade aí? Está ligado essas duas coisas. Claro, no latim isso está ligado, né? Humus. Terra mesmo. A ideia de se tornar, de ser humilde é reconhecer a nossa condição de terra. E reconhecer que a gente é pó. Reconhecer que a gente é humus. Que a gente é pequeno. Que a gente é o ser da carência. E nós carecemos da palavra de Deus para ter o significado da nossa existência. O significado da existência da terra, meu irmão, é que ela seja frutífera. Se ela não está sendo usada para nada, a gente tem justificativas legais, inclusive, né, de reivindicar um uso social daquela terra. Qual que está sendo o uso social desse terreno aí? É só para ficar juntando mato e rato e bichos aí? Porque senão isso tem que ter uma utilidade. Nem que você alugue essa terra, nem que você faça alguma coisa, mas essa terra não pode ficar parada, porque vai crescer só mato e vai proliferar um monte de pragas aí. O pessoal da reforma agrária fica feliz nessa hora, né? Pois é, o uso social da terra não está sendo usada, vamos ocupar e resistir. Mas olha que legal, Jesus está dizendo que a gente é terra. Alguma coisa vai entrar nesse seu coração. E aí que cabe mais ainda o jargão pentecostal, né, do vigia na terra, porque alguma coisa vai entrar. Essa é a verdade central. Se não for o evangelho, alguma semente, alguma outra semente vai germinar.
E a gente precisa de humildade diante da palavra de Deus para deixar ela transformar a gente. A gente precisa de humildade diante da palavra de Deus para deixar que ela cumpra, que ela tenha efeitos positivos em nossas vidas. E se não formos humildes, se não colocarmos para morrer um monte de coisas dentro de nós, essa terra vai ser aquela terra seca, que cai uma semente, talvez logo ela cresce, mas primeiro sol que bate nela, ela murcha, seca, e se queima com o sol, porque não tem raiz. E é assim que Jesus vai mobilizando figuras ali, né, em diferentes situações. Quando está à beira do caminho, os passarinhos roubam a palavra e não a permitem entrar no coração. Ou seja, ela não gera naquela pessoa que ouviu o evangelho uma espiritualidade saudável. Na verdade, não tem nenhuma espiritualidade saudável nem não saudável. Não tem espiritualidade nenhuma. Ela não surte efeito quando simplesmente caída à beira do caminho. Por quê? Jesus falou aqui sobre o coração humano. Ou seja, a semente que cai à beira do caminho é aquela que sequer encontrou terra. Ela caiu na beirada do caminho. E beira do caminho, tanto lá na Roma antiga, né, quanto hoje é mais pavimentado ainda, né? Hoje você tem piche ali, tem meio fio, tudo concretado e tudo mais. Caiu uma semente ali, pode saber que não vai germinar. E o que vai acontecer? Se for uma semente que passarinho gosta, eles vão vir comer e levar embora. E aí não vai ter efeito nenhum, porque ela nem chegou no coração. Quando Jesus está falando disso aqui, meu irmão, tem gente que entende a parábola de outros jeitos, né? Mas olha só, ele está falando de vários tipos de ouvintes. Ele não está falando de vários tipos de sementes. Tem vários tipos de sementes. Tem umas que caem à beira do caminho. Ô, Davi, fica caladinho. Aí tem outras que, supostamente, não, tem a semente que cai no meio do pedregulho, o outro que cai no meio dos espinhos. E tem a que cai na terra boa. Não, peraí. Jesus não está falando de vários tipos de semente, ele está falando de vários tipos de terra. E a terra é o seu coração. Basicamente, o que Jesus está dizendo aqui é que ser terra boa se aprende a ser. Por isso que eu intitulei esse sermão assim, né? Talvez a gente pode encontrar um título melhor para colocar isso depois no YouTube, ou seja lá, aonde que a gente for colocar. Mas terra boa não é uma questão automática. Tem pessoas que são assim e tem pessoas que são assado. Não. Jesus não está falando disso. Jesus está falando que algumas pessoas deixam a palavra e impedem a palavra, quer dizer, de cair no seu coração. Por quê? Porque sequer dão atenção. Sequer levam ela como palavra de Deus. Aqui nós estamos também diante das virtudes espirituais. E essa primeira é a fé. A confiança de que essa palavra é uma palavra que veio de Deus. De que esse evangelho é o evangelho do reino de Deus. E quando você a escuta sem fé, quando você escuta o evangelho do reino de Deus e não tem o mínimo de fé para acolher essa palavra e falar, cara, essa palavra é preciosa, eu preciso dela, mano, vai cair tudo. Vai desmoronar tudo. Essa semente, ela vai ter caído à beira do seu caminho. E aí Satanás vai fazer a questão de tirar ela de perto de você para nunca germinar. Vai que bate um vento ali, ela cai no coração uma hora ou outra, né? Mas normalmente é isso que acontece com quem escuta a palavra
e não confia na procedência dessa palavra. E não confia em Jesus como Filho de Deus. Ou não confia nos apóstolos que nos legaram toda a tradição, os livros do Novo Testamento e tudo mais. Você não confia que aquilo ali é um testemunho leal de pessoas que andaram com Jesus e estão nos ensinando a respeito de alguém que era o próprio Deus, que desceu nesse mundo para nos salvar. Ouvir a palavra sem fé é muitas vezes ouvir, falar, seja lá se isso é de Deus ou se não é, eu também não estou nem aí. Eu não quero saber dessa palavra. Se ela for mexer comigo, se ela for mudar alguma coisa nesse meu terreno, no meu coração, eu não quero saber dessa palavra. Ouvir a palavra sem a acolher com fé é deixar ela cair na beirada do caminho. Mas Jesus fala de outras situações aí também, né? Ele fala que quando cai num terreno pedregoso, é como se essa semente, dessa vez, não caiu na beira do caminho. Ela foi acolhida com fé. A pessoa olhou e falou, não, isso é palavra de Deus. Isso aqui é respeitável. Isso eu preciso para mim. Essa palavra tem um potencial de me transformar para sempre. Está entendendo? Eu vou acolher essa palavra. Mas, é tanto cuidado para acolher a palavra ali, e nenhum cuidado para deixar que ela transforme você. Tem gente que, diante da mensagem do Evangelho de Jesus, fica empolgado demais. Nossa, você viu a mensagem do Evangelho? Que doido! Cara, é isso que a gente acreditou a vida toda, né, cara? Né, se você comparar uma coisa com a outra, o nosso progressismo é o próprio Evangelho. Aí o outro diz, não, é verdade, cara. Não tinha parado de pensar nisso. Olha. Ou vem o outro, sabe o conservadorismo que a gente tenta colocar na sociedade? Pois é, isso é o Evangelho. No final das contas, o Evangelho, nossa, o Evangelho é isso. E aí você não vai permitir que esse Evangelho te transforme também. Você vai se empolgar com ele. E geralmente eu vejo muitas pessoas empolgadas com o Evangelho. Mas que na hora que vem qualquer tipo de perseguição por causa do Evangelho, imediatamente essas pessoas desistem. Ah, mano, aí também não dá não. Geralmente quando as pessoas que disputam a lealdade do seu coração aparecem e começam a te questionar. Na minha faculdade acontecia isso. Eu lembro de um amigo meu que chegou a dizer assim, não, cara, através de você eu reconheci que eu sou um cristão. Não, eu não tinha negado minhas raízes esse tempo todo, mas agora eu reconheci que eu sou cristão, né? Aí, conversa vai, conversa bem, depois de muito tempo, ele chega em mim e falou, ô Jaime, você é um cristão, um pastor, mas não é desses aí que fica querendo que todo mundo vira cristão não, né? Porque tipo, o pessoal tem esse negócio aí de evangelismo e tal, evangelização. Evangelização é tipo olhar para o outro e achar que ele não tem uma espiritualidade real, saudável, que ele não tem um caminho. E aí você, né, desrespeita a espiritualidade do outro quando você diz que o outro precisa converter a sua religião. Não é? Aí falando com outras pessoas, não, o Jaime é cristão, mas ele não é desses aí, não. Eu falei, peraí, meu irmão. Acho que você se confundiu aí no meio do caminho. Porque parte do que é ser cristão é evangelizar as pessoas. E sim, eu evangelizo. E sim, eu evangelizo sobre Jesus. Porque se as pessoas não entenderem que elas precisam de Jesus, elas estão perdidas. Não é que elas vão para o inferno, é que elas já estão no inferno. Elas já estão vivendo o inferno. Algumas
de um modo super anestesiado, achando que não é inferno nenhum, está tudo bem. E outras vivendo um inferno mesmo nas suas vidas. E as pessoas não querem que você fale de Jesus para elas. Meus irmãos, um evangelho que não te constrange a pregá-lo não é o evangelho de Jesus. Um evangelho que não constrange o tanto de sincretismo que tenta se instalar não é o evangelho de Jesus. Está caindo num terreno pedregoso. Cresce rápido demais, mas não se enraiza. Qualquer luta faz eles destruírem, faz eles se sucumbirem, né? Se desistir. Era uma espiritualidade cristã superficial. Não tem profundidade nenhuma. Mas o terceiro caso é pior ainda. Porque esse segundo acolheu a mensagem com fé. Entendeu que era uma palavra que vinha de Deus. E gerou em si esperança. Ou melhor, ele não consegue perseverar porque não tem esperança. O que está faltando para esse segundo é enraizar as suas raízes, fixar raízes, é deixar que a raiz da semente do evangelho entre no profundo dos seus corações, causando assim uma coisa que a gente chama de esperança, certo? Quando você tem esperança, você suporta as coisas ruins que acontecem agora, porque você sabe que o melhor vem depois. Está entendendo? Isso é a ideia de esperança. E de certa forma, Jesus está falando dessas virtudes aqui, né? Fé, esperança e amor. O segundo teve fé, mas não teve esperança. Mas o terceiro caso é pior. Ele teve fé, ele teve esperança, ele teve tempo de se enraizar, ele teve tempo de meditar na palavra. Mas o grande problema dele é que tem um monte de outras sementes em volta crescendo. E a semente do evangelho do reino fica sufocada dentro do seu coração. Quando ela cai entre espinhos, ela cai no coração, se enraiza, porém se sufoca por conta das outras sementes que estão sendo germinadas ali, juntas. É uma espiritualidade meio que sincrética. E quando eu falo sincrética, eu estou falando de religião. Tem gente que leva o sincretismo como misturas religiosas. Literalmente, né? Somente. Querendo misturar o evangelho, igual eu vi uma vez, né? Me chamaram para ministrar o evangelho, para ministrar a palavra no encontro de comunhão de igrejas cristãs. Eu falei, Comunhão Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC. Falei, vou, né? Aí fui lá, ministrei a palavra, toquei, ministrei a canção, a música e tal, e de repente, chamar o pregador aqui, é o nosso irmão, pai de santo e jesuíta, fulano de tal. Aí eu falei, mas eu pensei que eu estava num encontro nacional das igrejas cristãs, mas tudo bem. E aí, logo de início, a primeira coisa que foi falada, olha, a gente precisa rever essa coisa, porque ele tinha nascido e vivido na Bahia, numa espiritualidade que envolvia a espiritualidade jesuíta, mas também os terreiros e aquela coisa toda. E ele falou, olha, a gente precisa rever a Bíblia como se ela fosse a palavra de Deus, sabe? Porque assim, Deus tem várias outras palavras. E aí eu fui observando, e aí eu falei, eu vou falar nada não, ficar na minha e tal. Aí fizeram grupinhos para conversar no final e acabaram me elegendo para poder trazer uma fala ali a respeito daquilo. E a Priscila estava comigo no dia, né? Falei, cara, olha, vamos ser bem claro aqui para a gente entender essas coisas. O evangelho de Jesus, ele não tem como misturar. Ele fala que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e aí assim, eu sou totalmente defensor da ideia de caminhar junto com você, Pai de Santo,
sentar, tomar nossa cerveja junto, conversar muito, reivindicar os direitos de igualdade religiosa, sabe? Os direitos religiosos aqui no Brasil, porque isso é uma bênção, isso é bom no geral. Porque quando isso não existe, você tem uma outra coisa que chama racismo religioso, que é pior. Muitos crentes aí cometem esse tipo de racismo. Racismo com terreiro. Racismo por quê? Porque o grande motivo do ódio dele contra esse pessoal é que é uma raiz africana. É constituído de pobre e preto, a maior parte, né, vamos dizer assim. Se fosse, sei lá, as pessoas não têm essa mesma relação quando ouvem falar dos deuses gregos, por exemplo. E fala dos deuses gregos, acha bonitinho, aquela coisa toda. Mas quando se trata dos africanos é outra história, né? Da mesma forma, você não vê os irmãos aí tacando pedra em testemunha de Jeová. Mas em pessoas que estão saindo de centros de Umbanda ou Candomblé jogam pedra. E jogam mesmo. Você não vê crente lá manifestando: "Oh, Jesus é o Messias", lá numa manifestação judaico-messiânica. Você não vê. Numa manifestação judaica. Islâmica, muito menos. Outras religiões não são atacadas. Tem tem um local sagrado, religioso, perto do meu trabalho, que é tipo um templo budista. Bonito pra caramba. Você não vê ninguém passar lá e jogar pedra, sabe? Mas no terreiro você vê. Isso acontece não é porque, não, essa espiritualidade está mais viva aqui dentro da gente e tal, ela tá incomodando mais. Não é essa a questão. Essa questão de racismo, isso precisa morrer no seu coração, tá? Aqui a gente aproveita para denunciar esse pecado. Mas vamos lá, voltando para a conversa nossa, né? Olha, nós precisamos acabar com o racismo, essa coisa toda, mas vamos entender uma coisa. Eu estava ministrando louvor aqui dizendo: "Tu és soberano sobre a terra e sobre o céu, tu és Senhor absoluto". E é nisso que eu acredito. Eu creio que o meu Deus, Yahvé, né? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o que me ensina a Escritura e toda a tradição cristã, Ele é o Senhor absoluto sobre o universo. E não há outro. Se a gente misturar essas coisas, de acordo com a própria palavra de Deus, nós teremos uma coisa chamada idolatria. E quando a idolatria entram várias sementes ali de escravidão mesmo. Porque os ídolos cobram as suas... Enfim, os ídolos têm as suas cobranças. Tem o seu pagamento. E quando qualquer um deles entra, começa a atrapalhar a entrada da palavra de Deus dentro dos nossos corações. Então eu falei: cara, olha, para mim o resto é tudo escravidão. E Jesus é o Deus que liberta. Essa é a história que me é contada no Êxodo. Olha, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ou seja, eu sou o Senhor, sou Yahvé, o Deus de verdade, que liberta. O resto é escravidão. Então, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Não tenha para ti imagem de escultura. E ele vai criando, vai colocando essas outras coisas. Não inventa um Deus Yahvé meio parecido comigo, de acordo com a sua formação de espiritualidade. Não inventa um Yahvé diferente. Não coloca a minha imagem sobre um touro, porque essa era a associação mais forte naquele tempo, né? Quando você associa deuses a forças, né? Pois é, não me associa com isso, porque eu sou espírito. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas, eu não habito em estátuas, eu não habito em nada disso. Eu sou um Deus que preenche a história. Eu sou o Deus que escreve a história. Eu sou o Deus que faz a história. Vocês estão entendendo? De certa forma,
quando a semente do evangelho de Jesus cai numa terra cheia de espinhos, não é só que tem espinho ali sufocando aquela semente, a germinação daquela semente. Elas acabam com o nutriente da terra por baixo e por cima. Porque como é que cresce uma planta, né? Ela começa a enraizar embaixo e pega os nutrientes daquele local e começa a crescer a partir dele. E aí a luz do sol vai bater nela e vai fazer a fotossíntese. E aí ela vai começar a crescer. Ela precisa de nutrientes embaixo e precisa de contato com o sol em cima. Assim é a vida do cristão, meu irmão. Você precisa de nutrientes feitos de coisas que você deixou morrer e que formaram no seu coração um humus, uma terra boa para ser plantado ali o evangelho. E aí você tem que deixar coisas morrerem mesmo, para você, para o seu ego. Outras lealdades religiosas, e aí eu não estou falando só de lealdade religiosa no literal, porque nós já cansamos de fazer, estamos carecas de falar aqui, que as suas lealdades políticas, muitas vezes são religiosas, são defendidas com a mesma paixão que alguém defende a sua religião, seu time de futebol. Não tem nenhuma sustentação racional. Você só acredita naquilo que você acredita mesmo. Olha, esse é meu lado, esse é o meu time. Eu acredito nisso fielmente aqui. Tem um monte de religioso, parece Assembleia de Deus, irmão. Não, isso aí você falou, ó. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu tive a mesma sensação de quando eu era de igrejas neopentecostais, que ficavam vigiando tudo que a gente falava. Qualquer coisinha que eu falava, o irmão falou, não fala isso não, porque a palavra do crente tem poder. Porque, assim, se você fica falando isso aí, ó, não, eu adoro sorvete. Aí, ó, você vai começar a adorar um sorvete. Coisas assim, sabe? Não fala desse jeito, não, senão você vai atrair prosperidade, vai jogar fora a prosperidade que Deus quer fazer sobre a sua vida. Aí fala, nossa, a minha dor de cabeça piorou. Sua não, tá amarrado, não fala isso não, né? É aquele ambiente assim, superficial. Tem nada a ver com fé isso aí. Mas quando eu fui para a universidade, rolava a mesma coisa. A gente tá lá conversando e de repente, peraí, nova é essa fala sua aí, não fala assim não, mano. Isso aí tem um toque de misoginia aí. Nossa, mano, isso aí tem uma raiz no escravismo lá e tal. Não, mano, cuidado com isso aí que você está falando. Aí, de repente, você começa a ficar com medo de falar. Mas o ambiente eu senti do mesmo jeito. E era a mesma coisa. É um ambiente religioso. Tá cheio de lealdades ali que você fica com medo de falar qualquer coisa. Mano, primeira coisa que você tem que entender, você é falho e você vai errar mesmo. Tanto servindo a Jesus, quanto servindo a uma ideologia X ou Y lá da sua faculdade, ou alguma ideologia política, ou alguma outra religião. Tu vai errar porque você não é perfeito. Lembra disso. Mas se for para errar e saber que você é imperfeito, vamos fazer isso com Jesus. Jesus está te levando para um encontro com a palavra de Deus. É isso que ele está fazendo com você. Não deixe os nutrientes da terra do seu coração serem roubados. As lealdades, as mortes, que poderiam estar ajudando a germinar e a fortalecer a palavra. Muitos espinhos em volta têm roubado. Ou seja, é uma coisa que chama enoteísmo, né? Ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Isso chama monoteísmo. Politeísmo é quando você tem vários e vários deuses. Você tem uma coisa também que chama enoteísmo, quando você tem o Deus, você tem Yahvé, mas tem outros deuses misturados ali junto. No fundo, você está vivendo um pouco esse enoteísmo. Eu sou um tiquinho cristão, um tiquinho comunista. Eu sou um tiquinho cristão
e o tiquinho feminista. Eu sou um tiquinho cristão e um pouquinho conservador. Sou um pouquinho cristão e um pouquinho de direita. Meu irmão, Jesus quer seu coração todo. Ele está falando aqui que o que cresce em volta vai roubar os nutrientes dessa terra e vai sufocar a germinação da palavra de Deus no seu coração. Está mais do que na hora de você largar essas outras lealdades e deixá-las morrer. Amém? Para que a semente do evangelho nasça. Para que a semente do evangelho cresça no seu coração. Passou da hora. E pode ficar tranquilo. Porque às vezes você fica assim, nossa, se eu abandonar isso aqui, eu estou abandonando, de certa forma, uma forma mais justa de viver. Não, meu irmão. Se você não acha que o evangelho está te dando uma forma mais justa de viver, tu ainda não virou cristão. Se você ainda não acha que Jesus é suficiente e que você não precisa de mais nada, o evangelho ainda não enraizou no seu coração. Você ainda está lá naquela fase de quem se empolgou com a mensagem, mas não criou raiz nenhuma. Mas esse último estágio é pior, porque tem muito cristão nele. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Cuidado com as outras lealdades. E aí eu coloco 1000 coisas. Eu sei que a gente fala muito sobre política aqui, porque o povo é muito político. Mas tem ideais, tem pessoas, tem empregos, projetos de vida que se tornam ídolos no nosso coração e que crescem sufocando a semente do evangelho de Deus em nós. Muitas vezes uma pessoa que, enfim, só te atrapalha, mas você não consegue sair daquele relacionamento abusivo, porque virou um ídolo na sua vida. Ele está sufocando a semente do evangelho. E aí você sempre relativiza o evangelho para poder continuar com essa pessoa. Você relativiza a mensagem do evangelho. Porque o que um ídolo faz? Quando eu encontro um ídolo, é quando eu começo a ter que moldar minha agenda, a agenda do ídolo. O que é que define as suas prioridades? O que define com que o seu dinheiro vai ser gasto? O que define o que pode ser gasto mais ou menos? Pois é sobre isso, meu irmão. Os espinhos em volta de você, muitas vezes atrapalham a luz da graça de Deus de bater e você sentir. Porque a luz está ali. Mas tem tanta coisa que você botou na frente que a luz não consegue te acertar. E aí você fica igual aquela semente de feijão que a gente planta debaixo das coisas para fazer experiência, né? Vai crescendo aquele caule gigante procurando o sol, não encontra o sol nunca, uma hora cai, quebra e morre. Está na hora de limpar esse coração. E de acordo com essa mensagem de Jesus, ele não está dizendo aqui que tem um irmão que é terra sim. O Danilo é uma terra beira do caminho. A Rebeca é uma terra boa. O André é uma terra com espinhos. Não. Você não foi feito para ser esse tipo de terra. Jesus está colocando sobre os seus ouvintes a responsabilidade de responder bem ao evangelho que está sendo pregado. É responsabilidade sua ser boa terra. Quando a semente cai numa terra boa, veja bem, olha o que Jesus está dizendo. Ela caiu no coração, primeiro passo. Ela se enraizou profundamente, teve esperança, teve fé. E ela não encontra empecilhos embaixo ou em cima da terra. Começa a acontecer aqui uma espiritualidade cristã saudável, madura. E quanto mais saudável, mais fruto ela produz. Jesus falou que ela cresce a 30, a 60 e a 100 por um. O que é isso?
Quanto mais limpa está essa terra, meu irmão, para que o evangelho de Jesus floresça e cresça, mais você vai produzir. E aí nós não estamos falando de produzir almas. A gente falava de fruto antigamente, na época do G12, a gente só entendia que fruto era quantas pessoas você ganha para Jesus. Não é só isso. Na verdade, isso é uma parte do processo. É pequeno, porque você vai evangelizar também. Mas é o quanto que o evangelho de Jesus transforma a sua vida, transforma as suas ações. O que é uma pessoa que floresce de acordo com o reino de Deus? O que é uma pessoa que está florescendo? É uma pessoa que está aprendendo a perdoar. É uma pessoa que está aprendendo a negar a si mesma para poder ouvir a voz de Jesus. É uma pessoa que está sedenta pela justiça de Jesus acontecendo no mundo. Vocês estão entendendo? O fruto é esse. E quanto mais você deixa as outras sementes, as outras coisas, as outras lealdades morrerem, mais essa terra vai se tornando terra boa para que o evangelho cresça. A saúde da sua espiritualidade, ela não depende só de Deus. Ela depende de você também. A gente precisa acolher o evangelho com fé, com confiança em Cristo, na igreja, na tradição apostólica, na fé que foi legada a nós. Mas a gente precisa também meditar no evangelho, para que ele crie raízes de esperança dentro de nós. Esperança que nos firme no momento das perseguições. Uma esperança que não deixe uma enchente ou um sol quente levar a gente embora. E depende da gente fazer morrer as demais sementes que disputam o evangelho. É um amor por Jesus, é um amor pelo evangelho de Jesus. E amar a Jesus acima de todas as coisas implica também em fazer morrer outras. E logo que você identifica outros amores, faça-os morrer. Mas por que, Jaime? Eu tenho que ficar odiando coisas em mim? Não, é porque o nível do seu amor por Cristo é tão grande que o seu amor por qualquer outra coisa é pequeno demais. O nível do seu amor por Cristo é tão grande que o seu amor por seu pai, sua mãe, seu namorado, sua namorada parece um ódio. Como assim, Jaime? É porque a disparidade que existe é tão grande que parece que eu estou ali querendo aborrecer, mas não é não. É que eu estou deixando esses outros amores serem mediados pelo amor maior. Mas para isso você precisa de confiança de que o evangelho de Jesus vai fazer. E eu temo que você esteja vivendo na igreja, fazendo tudo de igreja, vivendo uma vida parecida com igreja, mas esteja somente uma semente no meio de um espinho, de um espinheiro, que cresce minguada, cresce pouco, e uma hora ou outra vai sufocar e vai morrer. Porque se não for semente do evangelho, para o qual a sua terra foi feita para germinar, meu irmão, vai dar nada certo não. Talvez vai parecer que está certo. Mas entenda uma coisa, o seu coração não foi feito para essas outras sementes. Todas elas são espinheiros. E só o evangelho vai trazer aquilo que precisa, aquilo para o que a sua terra foi feita para germinar. Quando você começa a ver isso germinar em virtudes, em frutos do Espírito, né? Amor, perseverança, fé, fidelidade, longanimidade, domínio próprio, bondade, benignidade. Aí você começa a perceber, olha, eu fui feito para isso aqui. E outra coisa que você percebe, eu não precisava daquela outra árvore porque essa aqui tinha tudo. O lance é que a semente do reino de Deus demora, porque ela quer fazer um tronco forte.
permanente. Amar a Deus sobre todas as coisas significa fazer morrer outros amores em nós. Faz morrer, meu irmão. E outra coisa, preocupe-se com o seu coração. Isso é sobre santidade também. Olha, eu preciso aparar essa terra que está cheia de mato, cheia de bicho, cheia de lixo, tudo jogado ali. Que não é nada orgânico, porque nenhum pé de manga vai nascer ali no meio, porque está tudo cheio de mato, ocupando toda a energia que um caroço de manga ia precisar para poder brotar ali e receber luz do sol. Não tem nada. Às vezes só tem lixo. E mato cresce bem em qualquer lugar, na beira do caminho. Às vezes ele se enfia no meio do asfalto e está crescendo ali. Coisa ruim, meu irmão, nasce em qualquer terra. A verdade é essa. Não importa se foi à beira do caminho, se foi no terreno pedregoso, se foi no meio de outras árvores, cresce. E o problema é esse, ele se torna uma praga que destrói aquilo que você quer plantar. Nós estamos falando de uma linguagem agrícola de Jesus aqui. Isso é santificação diária do nosso terreno, meu irmão. Você precisa santificar a sua terra diariamente. Diariamente. Fazer morrer. E você sabe o que você precisa fazer morrer. Então faça. Até quando você vai ficar assim, legal, ouvi a mensagem lá, até entendi o que é, mas botar em prática, assim, é outra coisa, né? A gente é humano, né? A gente um dia chega lá, ou talvez não chegue. Não, meu irmão. Se você não fizer isso, você está perdendo o seu tempo em ser cristão. Você está perdendo o seu tempo em ser igreja. Você está perdendo o seu tempo vindo para a igreja no domingo, você podia fazer qualquer outra coisa. Mas já que você está aqui, deixa o evangelho germinar no seu coração. Quando a gente é humus, quando a gente é terra boa e nutritiva, é quando a gente considera que a semente do evangelho é a coisa mais importante da nossa existência. A gente nasceu para germinar essa semente. E assim entrar em contato com o verdadeiro sentido da nossa vida, da nossa existência. E se você quer isso, eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Queria que você orasse a Deus, porque você sabe as coisas que precisam. E parte do que é o culto é reconhecer mesmo, a partir da palavra de Deus, em que a gente precisa se arrepender. Quando a gente escuta a palavra, a gente sabe. É como se fosse um novo penitencial, e eu convido você a um novo ato penitencial hoje. Eu queria que você pensasse quantas sementes, além do Evangelho de Jesus, não estão crescendo no seu coração. E estão sufocando a palavra do Evangelho. Talvez um ídolo aí importante, seu emprego, sua carreira, a sua... Enfim, relacionamentos que só atrapalham a sua relação com Jesus. Num todo, você faz as contas e... Nossa, isso aqui só atrapalha a minha relação com Jesus. Coloque isso aí. É o meu amor pelo álcool, pelo entorpecimento de alguma forma. É minha compulsão, seja lá o que for. Coloque isso diante de Jesus hoje. Peça a Ele para... Deus, faz morrer para que o Evangelho possa crescer em meu coração. Diariamente, se comprometa com Deus a ouvir o Evangelho de cada dia e pedir a Deus para transformar seu coração a partir desse Evangelho.
Não dá para ser cristão só no domingo. Essa semente tem que ser regada todo dia. De certa forma, eu tive que aprender isso, tentando cultivar plantas somente nos sábados. E deixando elas lá. Quando eu cheguei no outro sábado, eu falei, mas tinha que regar o resto da semana toda? Pois é, tem, meu irmão. E a semente do evangelho é preciosa. Ela precisa ser regada todos os dias, para que o evangelho verdadeiramente germine no seu coração. Para que a palavra de Jesus, a palavra de Deus, possa germinar de fato no seu coração. Coloca diante dele aí. São vícios, são outras lealdades religiosas, políticas, seja lá o que for. Fala isso com ele nesse momento. E peça a Deus misericórdia. Senhor, tem piedade de nós. É isso. Cristo, tem piedade de nós. A gente está perdido sem Ti, Deus. Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, a nossa vida como igreja Estação Casa que somos. Te pedimos misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Diante do quadro em que nos encontramos agora, nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Precisamos deixar morrer outras lealdades dentro de nossos corações. E amar mais e mais a Tua palavra. Amarmos mais e mais o Teu evangelho. Amar mais e mais o que o Senhor nos diz. A cada dia, andando perto do mar da Galileia, nas montanhas, nas casas, pregando por parábolas. Fala com a gente, Jesus. E que no final, quando o Senhor vier encontrar essa terra e transformá-la numa nova criação, Tu encontres dentro de nós sementes que já estavam germinando para a nova criação. Sementes do evangelho. Virtudes que são virtudes para serem usufruídas no ambiente da nova criação. E gera isso em nós por Tua misericórdia, ó Deus. Uma igreja que é encontrada por Ti naquele dia, com uma fé operante, com um amor abnegado, com uma esperança firme, unicamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.